Deus. Segundo ao Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 ao 11, amém? Segundo ao Coríntios, capítulo 2, do verso 5 ao 11. Esperar que todos acham aí, amém? Segundo ao Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Amém? A palavra de Deus diz assim: porque se alguém me causou tristeza, não me contristou a mim, senão em parte, mas para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus artes. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia abençoado, por essa chuva, Senhor, que Tu estás derramando para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, esse dia de domingo abençoado. Neste momento, Senhor, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, no coração de cada um de nós, através da Tua santa palavra. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, é esse texto aqui que nós lemos. O apóstolo Paulo fala sobre uma pessoa que fazia parte da igreja de Corinto e que causou muita tristeza, não só na vida do apóstolo Paulo, como a toda a igreja de Corinto. Paulo não cita aqui nesse texto, né, o nome do ofensor e qual a ofensa que este ofensor causou à igreja de Corinto. Mas no verso 6, o apóstolo Paulo diz, né, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Então o apóstolo Paulo disse que a igreja, amados, quando nós vamos estudar o contexto, ela puniu este ofensor. Houve a disciplina, né, pela igreja, por sua ofensa, por seu pecado, e essa ofensa tem se tornado conhecida em toda a igreja de Corinto, e parece que não só na igreja de Corinto, como também na cidade de Corinto, que essa pessoa que era membro dessa igreja causou. E os cristãos de Corinto agora, amados, concordaram em disciplinar esse ofensor, e que parece até que esse ofensor ele foi até expulso da igreja, e esse resultado, amados, dessa disciplina, né, que aconteceu a esse ofensor, levou ele ao arrependimento genuíno. E o que é que acontece? Ele se arrependeu dos seus pecados que tinha cometido, foi restaurado ao Senhor. E agora Paulo fala aos coríntios que a punição aplicada já bastava, que não deveria mais se prolongar, né? Uma vez que o homem se arrependeu de todo o seu pecado. E os coríntios deveriam perdoá-lo e procurar fortalecê-lo, acolhê-lo, né, de volta em meio à igreja, para que ele não corresse o risco, né, desse opressor arrependido ser consumido com excessiva tristeza. E, amados, o processo dessa punição foi suficiente para aquele homem se arrependesse de seu pecado, mas agora era a hora da igreja mostrar misericórdia para com aquele homem. Era hora da igreja confirmar o seu amor por este irmão, ao recebê-lo de
braço aberto, com alegria e carinho, porque ele se arrependeu. Meus irmãos, alguns comentaristas bíblicos, quando nós vamos estudar, eu tenho alguns bons comentários bíblicos, muitos estudiosos da Bíblia, eles acreditam que este homem que Paulo está se referindo aqui é o mesmo homem que estava cometendo adultério com sua madrasta na igreja de Corinto, onde é revelado lá em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 em diante, quando Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade de tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Muitos estudiosos, amados, creem e acreditam que esse texto aqui está relacionado a este homem. Este homem foi disciplinado. O apóstolo Paulo advertiu à igreja que a igreja fizesse isso, era preciso a disciplina, que aquele homem chegou a ser até expulso da comunhão com os irmãos. Mas o alvo dessa disciplina, mas não era destruir a vida daquele irmão. O alvo daquela disciplina é trazer aquele irmão de volta ao Senhor em arrependimento. E este irmão foi disciplinado por essa igreja, mas e ele se arrependeu genuinamente. Estava profundamente triste por ter cometido tal pecado. E agora Paulo diz que a igreja deve usar de misericórdia para com ele e acolhê-lo em amor, restaurando ele na comunhão. Do verso 6 ao outro diz: basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis com ele o vosso amor, porque louvado seja o nome do Senhor, amados, a disciplina tinha atingido o seu objetivo. O verso 11 diz: porque diz assim, verso 10: a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque se também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardes. Eles deveriam agora, amados, amar e perdoar este irmão arrependido, para que Satanás, amados, não alcançasse vantagem sobre a igreja, para que Satanás para que a igreja não fosse sobrepujada por Satanás, não fosse superada, ultrapassada por Satanás. Assim como era perigoso, amados, para a congregação de Corinto a omissão da aplicação da disciplina, eles deveriam fazer isso quando era necessário. Também era perigoso não executar o perdão quando há arrependimento sincero, tanto em não disciplinar, como também depois não acolher quando se atinge o alvo da disciplina, que é o arrependimento. Então, amados, a igreja tinha que perdoar, a igreja tinha que amar, porque, amados, senão, amados, a igreja iria cair na artimanha, nos planos, nas armadilhas do diabo. E Satanás, amados, iria ter alguma vitória sobre a igreja naquele momento, se eles não fizessem isso. Então, amados, Satanás iria se levantar para tentar destruir a igreja, se não conseguisse, através do testemunho da igreja, tolerar o pecado. Ele conseguiria, através de uma igreja que não sabe perdoar e amar o irmão que caiu, mas que se arrependeu, de seus pecados. Então, amados, os dois casos são muito perigosos. Os dois casos da legalidade para Satanás agir no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Tanto a igreja ser omissa, quando se há algo sério, tem que ser revelado, tem que ser confessado, se não houver arrependimento, se não houver mudança, tem que haver disciplina.
No caso da igreja de Corinto, a disciplina foi séria, o irmão foi cortado da comunhão da igreja, e isso levou este irmão o inimigo entrar na vida dele, e levou, mas o que aconteceu na vida dele levou ele ao arrependimento. E ele se arrependeu, mas ele teve uma profunda tristeza por ter causado tal mal, tanto à igreja como ao apóstolo Paulo. E agora a igreja, mas deveria acolher este irmão, perdoar este irmão, amar este irmão, para que Satanás não tivesse vantagem sobre a igreja. Mas o diabo, ele quer produzir pecado e a animosidade para destruir a unidade da igreja. E ele usa toda a abordagem possível para conseguir isso. Ele usa do legalismo a libertinagem, da intolerância a tolerância excessiva. Então, amados, esse texto aqui ele ensina algumas lições que eu gostaria de trazer para a igreja hoje aqui. E essas lições é como vencer as ciladas do diabo. Como nós vamos vencer, amados, as ciladas do diabo? Porque nós não podemos ignorar os seus ardis, suas ciladas, suas armadilhas. Como nós venceremos, amados? Igreja do Senhor, nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo perigoso. Eu e você, todo crente, toda a igreja do Senhor tem um inimigo perigoso, e que o alvo principal desse inimigo, que é Satanás, é destruir a sua vida e a minha vida. Você tem que entender isso, amados. Nós não podemos ignorar as artimanhas do inimigo. Ele existe, ele é o nosso adversário, e o que é que ele quer fazer conosco? Destruir. Se ele pudesse, ele nos matava. Ele quer destruir a minha vida, a tua vida. Ele quer destruir a vida da nossa família. Ele quer destruir a vida dos nossos filhos. Ele quer destruir o nosso casamento. Ele quer destruir a igreja que você faz parte. Ele quer destruir o ministério. E o alvo dele, amados, é tirar você do caminho de Deus. O alvo dele é tirar você do caminho de Deus, porque ele quer destruir a sua vida. E você precisa entender uma coisa, que o seu inimigo, o nosso inimigo Satanás, ele não descansa de dia e noite. Dia e noite, amados, ele é incansável. Nós não podemos ignorar os seus desígnios, ou aqui na linguagem corrigida diz os seus ardis, os seus planos, porque, amados, ele arma armadilha para o crente, e ele é o nosso adversário. O nome Satanás, ele significa acusador, significa adversário, significa inimigo. Esse é o nosso inimigo. Este é o nosso adversário. Apocalipse 12, verso 10 diz que ele é o acusador dos irmãos. A obra dele é acusar, é apontar, é dizer: você fez isso, você falou isso, você cometeu isso. O inimigo, ele é mestre em fazer isso, porque ele é o acusador da nossa alma. E ele é o nosso adversário, amados. O nome diabo significa caluniador, difamador. Ele quer destruir a reputação das pessoas, ofender a honra de alguém, muitas vezes dizer falsas acusações mentirosas. A Bíblia chama também de Belial. Belial significa perverso, mau, significa tentador. Ele seduz as pessoas a ceder às tentações, para que as pessoas cometam pecado, cometam mal. 1 Pedro capítulo 5 verso 8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar.
E sabemos, amados, que Satanás é inimigo da igreja. Ele não é o inimigo, amados, de quem está quem já é dele, não. O nosso principal adversário, o adversário dele é a igreja, é cada um de nós. O apóstolo Paulo nos ensina como nós vamos vencer essas estratégias, essas ciladas, essas armadilhas do diabo. Como o verso 11 diz: porque não ignoramos os seus ardis. Não ignore as armadilhas dele. Não ignore os planos dele. Então a primeira coisa, mas para que nós possamos vencer Satanás, a primeira coisa que nós temos que fazer é não ignorarmos o plano dele. Ele tem um plano, ele arma armadilha para cada um dos cristãos. Porque não ignoramos os seus ardis. Meus irmãos, ignorar Satanás, ignorar os planos dele é cair na cilada dele. Porque às vezes o crente, meu irmão, não está vendo a ação muitas vezes do diabo na sua vida, na vida da sua casa, da sua família. Muitas vezes ele está agindo, amados, e a gente não estamos percebendo que isso é a ação do inimigo. Eu sei que tem muitas coisas provocadas por nós, pela natureza caída, mas não se esqueça que você tem um adversário, e que esse adversário ele quer realmente destruir a sua vida. Ele odeia você. E ele sabe, igreja do Senhor, ele é organizado, ele sabe como armar armadilhas para destruir o crente, a família do crente, o ministério do crente, a igreja que o crente faz parte. E ele sabe trabalhar, amados. A primeira coisa que nós temos que fazer, amados, é não ignorar. Não sejamos ignorantes, amados. Nós precisamos se preocupar com isto, com ele, né? Porque muitas pessoas pensam: o inimigo não pode fazer mal algum a mim. Mas para nós vencermos as estratégias dele, amados, nós precisamos conhecer como ele age. Será que você conhece quando o inimigo está agindo na tua vida? Você tem percebido isso? Ou será que você tem sido ignorante? Ou talvez você não tenha percebido que muitas coisas que têm se levantado na tua vida, muitas coisas o diabo está agindo. O inimigo está agindo. Não é porque você é crente que ele vai deixar de agir na sua vida, não. Afinal de contas, meu querido irmão, ele tentou Jesus. Ele tentou Jesus. E diz que ele se retirou por um tempo. Naquele momento que Jesus ali, venceu Satanás através da palavra de Deus. Está escrito: Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, só emprestarás culto. E Jesus usou a palavra de Deus e repreendeu o diabo. Meus irmãos, quando nós estudamos as Escrituras, a Bíblia não fala sobre Satanás e como ele age. Aí nós vamos ter um conhecimento de quando é o diabo que está agindo. E ele muitas vezes está agindo, amados. E ele lança armadilhas. Essas armadilhas muitas vezes podem ser uma tentação que vem da nossa mente. Essa armadilha pode ser pensamentos mal e impuros, desejo de coisas que Deus proíbe, cobiçar coisas que nós não devemos cobiçar. Essas armadilhas do inimigo muitas vezes podem estar relacionadas a brigas, contendas causadas pelo diabo. E nós precisamos estar atentos, amados. Muitas vezes pessoas estão sendo, amados, estão caindo nas armadilhas do inimigo e não estão percebendo. A primeira coisa que nós temos que saber o que é que está acontecendo é primeiro nós entendermos se isso não é algo que é seta do inimigo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, e
e até mesmo do ministério que nós estamos fazendo parte. Porque o inimigo age, amados. Nós devemos estar atentos para conhecermos quais são as obras do diabo e os seus planos, para nós podermos combatermos, para nós possamos entender o que realmente está acontecendo. Em segundo lugar, amados, nós venceremos Satanás através do poder do perdão. Talvez você pense que perdão é algo que não tem tanta importância como tem, amados. Segundo ao Coríntios, o texto que nós vemos, capítulo 12, verso 10, diz assim: olha, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejais sobrepujados por Satanás. Quem não perdoa, meu irmão, minha irmã, está sendo sobrepujado pelo diabo. A coisa é séria, amados. Não é brincadeira, amados. O verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que, pelo contrário, antes deveis perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Meu irmão, minha irmã, nós venceremos as armadilhas, os ardes do inimigo, para que ele não venha sobrepujar cada um de nós, tirar vantagem sobre cada um dos crentes. Nós precisamos aprendermos a perdoar. Paulo estava advertindo a igreja de Corinto a perdoar alguém ou algum irmão que causou tristeza à igreja, e não só à igreja, como ao próprio apóstolo. E como eu já falei aqui, amados, muitos estudiosos acreditam, que se referia àquele homem de 1 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 5, que era um membro da igreja de Corinto, que estava adulterando, possuindo a madrasta dele, a mulher do pai dele, onde Paulo mandou discipliná-lo, cortá-lo da comunhão da igreja, e o corpo dele fosse entregue a Satanás. E alguns afirmam que este irmão foi disciplinado pela igreja, se arrependeu-se do seu pecado e estava extremamente triste, queria voltar à comunhão da igreja. No verso 7, o apóstolo Paulo diz: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolar, para que o tal não seja de algum modo devorado por demasiada tristeza. No verso 10, Paulo diz que ele perdoou, dá um mandamento à igreja perdoar, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Nós venceremos Satanás através da prática do perdão. O diabo não quer que nós aprendamos a perdoar as pessoas que nos ofenderam. O inimigo não quer, amados. Nós venceremos Satanás através do poder do perdão, amados. Eu quero dizer uma coisa a você: pessoa que não sabe perdoar está dando lugar, está dando legalidade para o diabo entrar na sua vida, para sobrepujá-lo. Existem crentes, amados, que já são velhos na fé. Não estou falando de crentes velhos de idade, mas crentes já velhos na fé, que fazem tempo que estão no Evangelho, que têm o conhecimento de Deus, mas que não sabem perdoar. Não perdoa, guarda mágoas, rancores dentro do coração. E muitos até dizem: eu não perdoo o que aquela pessoa fez comigo. Eu não perdoo o meu marido. Eu não perdoo o que ele fez comigo, o que ele faz comigo. Eu não perdoo a minha esposa. Eu não perdoo o meu filho, filho ingrato. Cuidei tanto, amei tanto, fiz tudo por esse filho, e o que é que eu recebi?
Muitos filhos dizem: eu não perdoo os meus pais, eu não perdoo meu amigo de confiança, me traiu, eu não perdoo. Não perdoo aquele irmão, aquela irmã da igreja. Meus irmãos, falta de perdão traz legalidade para o diabo agir na nossa vida. Por isso, amados, muitos cristãos e muitas pessoas não entendem porque o diabo está agindo na sua vida. Muitas vezes vem ao culto, participa, mas o coração está cheio de rancor e de amargura. O coração está cheio disso, amados. Pessoas que perdoam são pessoas inteligentes, pois sabem que se elas não perdoar, o diabo vai tirar vantagem sobre a sua vida. Sabe que se não perdoar, mas está abrindo uma brecha grande para o inimigo entrar, fazer o que ele quer fazer. Casal de cristão, amados, que vive em brigas, contendas dentro do lar. A esposa, o esposo muitas vezes vai dormir sem um falar com o outro. Dormir em cama separada, um dorme no sofá, o outro dorme na cama. 1 Pedro 3,7 diz que a oração do casal são interrompida diante de Deus, amados. Isso é coisa séria, irmãos. Quando isso acontece, amados, ou seja, a briga do casal faz com que a comunhão com Deus em oração seja interrompida. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com as vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Muitas vezes a oração, amados, do crente, do casal crente, está sendo interrompida, porque está faltando perdão dentro do lar, e a gente ora, a gente clama, a gente pede, e Deus não responde. Por isso eu disse aqui que pessoas que perdoam são pessoas inteligentes. Isso não é sinônimo de fraqueza. Para o mundo é. Para o mundo lá fora, se você perdoar alguém que te fez um mal, que te causou uma decepção, você é fraco. Você é uma pessoa besta. A Bíblia não ensina isso, amados. A Bíblia ensina o contrário. Quem perdoa é uma pessoa inteligente, amados. Porque essa pessoa não vai querer ser presa de Satanás na vida dela. Essa pessoa não vai estar guardando depósito de coisa ruim dentro do coração dela. Pessoas que perdoam são felizes, porque são libertas. Porque a palavra perdão é libertar. No original, no grego, a palavra perdão significa libertar. Quando perdoamos, estamos libertando aquele mal que se encontra dentro de nós. O perdão vai trazer o quê? Benefício para nós mesmos. Porque quando você está perdoando, você está tirando algo ruim de dentro de você. Você está se libertando dessa coisa ruim que está dentro de você, porque isso faz mal a você mesmo. Pessoas que são difíceis de perdoar, meu irmão, são infelizes, são doentes, são tristes. Parece que nada vai bem na vida dessas pessoas. São pessoas, amadas, muitas vezes difíceis de se dar com elas. São pessoas, amadas, que muitas vezes elas não confiam em ninguém. Não confiam em ninguém, desconfiam de todo mundo. Veja o que a falta de perdão causa, amados, sem falar de doenças, isolamento,
desconfiança, amargura dentro do coração. Perdão é libertação. A única forma de nós vencermos as armadilhas do diabo é a gente aprendermos a perdoá-los. O perdão produz comunhão, amados. Perdão produz comunhão, quando é o perdão verdadeiro. Quando há perdão de verdade, quando realmente as pessoas se perdoaram de verdade, aquele laço de amizade que foi rompido passa a haver novamente. Quando é um perdão sincero, perdão traz reconciliação. Perdão traz reconciliação. E o diabo quer que a gente fique separado. Quando há um verdadeiro perdão, mas há reconciliação. Lembre-se de José do Egito. O que aconteceu com José, amados? Foi traído por seus próprios irmãos. Foi vendido. Foi para o Egito como escravo, amados. Só aquele jovem sabe o que ele passou. Foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. Ele poderia ter guardado muitas mágoas no coração dele, dos irmãos dele. Foi preso. Tudo isso causado uma boa parte pelos irmãos dele. Mas ele não quis ser juiz sobre os seus irmãos. Ele não quis ser Deus. Ele disse: está perdoado. Está perdoado, amados. Talvez esse seja o seu problema. Talvez o seu problema seja que você é uma pessoa difícil de perdoar. Você é uma pessoa que guarda. Você é depósito de mágoas dentro do seu coração. E quando a gente, amados, é depósito de mágoa no nosso coração, nós estamos guardando coisas ruins dentro de nós. Deus não quer que a gente faça isso. Nós precisamos ser libertos desse tipo de coisa. O inimigo não quer que você se liberte disso. Mas a palavra de Deus manda, mas a gente perdoar. Perdão traz perdão, amados. Perdão traz perdão. Mateus 6, do 14 ao 15 diz: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhe perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celeste não lhe perdoará as ofensas. Porque perdão traz perdão. Nós devemos ter muito cuidado para que a nossa indignação pessoal por alguém não venha se tornar justiça própria, querer pagar mal com mal, vingar-se. Quando há perdão verdadeiro, a reconciliação, Satanás é derrubado, Satanás é derrotado, aliás, ele é derrotado, amados. Por isso Paulo estava dizendo àquela igreja: a quem perdoares alguma coisa, também eu. Porque se também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fim da presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Assim como nós, amados, pedimos e desejamos receber o perdão de Deus, nós também devemos estarmos prontos a perdoar também. Eu lembro lá da história de Estevão, jovem diácono da igreja primitiva. Lá em Atos capítulo 7, do 59 ao 60, capítulo 7 fala sobre aquele jovem Estevão, diácono da igreja. Ele foi apedrejado, mas até a morte, pelos seus inimigos, por falar sobre Jesus Cristo, por pregar a palavra de Deus. Os judeus religiosos tiraram ele da cidade, levaram um local, um determinado local, para matar ele a pedrada. Apedrejaram Estevão, que invocando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então ele se ajoelhou, se clamou-se alta voz: Senhor, não me expute esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Meus irmãos, nós estamos precisando, amados, urgentemente aprendermos a perdoarmos. E não é algo da boca para fora, porque falar da boca para fora é fácil, mas é algo real, amados. Se nós não quisermos, amados, que o inimigo esteja trabalhando na nossa vida, mesmo você sendo um crente, você tem que aprender a perdoar, a tirar algo ruim que você tem dentro do seu coração de alguma pessoa, porque isso que está dentro do teu coração está te causando mal, está te impedindo de ter comunhão verdadeira com Deus, está te impedindo de ter alegria no Espírito Santo. Terceiro lugar, amados, nós venceremos as estratégias de Satanás através do poder do amor. Do amor, verso 10: a quem perdoas alguma coisa, também o perdoo. Perdoe alguma coisa, perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo. O verso 8 ele diz: por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O amor é a essência do caráter de Deus. O mal é a essência do caráter do diabo. Então, meus irmãos, quando você ama, você se parece com Deus. Quando você odeia alguém, faz mal a essa pessoa, você se parece com o diabo. E muitas vezes nós ficamos tão indignados, né? Ficamos tantas vezes chateados com alguém, porque se alguém nos causou algum mal. Mas o verdadeiro cristão, mas ele não pode guardar ódio no coração. Ele não pode ter essa sede de vingança, de fazer o mal com o mal, pois nele habita o Espírito Santo de Deus. E um do fruto do Espírito Santo é amor. É amor. Eu sei, amados, que tem coisas que realmente provocam a nossa ira. A gente fica indignado. Tem coisa que vem um ódio dentro do nosso coração. Nós não podemos nutrir esse ódio, amados. Irai-vos, mas não pequeis. A gente pode até ter um momento de ira. Agora, essa ira não pode durar em nosso coração. Esse ódio, essa raiva, que muitas vezes, amados, as pessoas guardam no coração do outro, no coração do crente, amados, não pode haver isso. 1 João 4, versos 7 e 8 diz: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Qual a melhor forma de nós demonstrarmos um amor a outra pessoa? Tem várias formas. Uma das formas é perdoando os mal que essas pessoas nos causaram. Isso é a maior forma de mostrar que você ama essa pessoa. A gente não queria se vingar. Eu estava numa situação ruim, essa pessoa virou as costas para mim. Você não deve pagar do mesmo jeito. Você não deve pagar com a mesma moeda. Eu não devo pagar com a mesma moeda. Porque tem pessoas que fazem isso, amados, e crente. Tem pessoas que estão passando problema, necessidade, precisando de algo, e tem aquele espírito vingativo de alguns crentes: não vou ajudar não. Eu passei por isso, ninguém me ajudou. Eu estava numa situação assim, ninguém se levantou. Falta de amor, amados. Falta de amor. É lamentável, amados. Nós vemos na igreja do Senhor irmãos em Cristo que muitas vezes dizem: graças a Deus eu nunca ouvi aqui, nunca teve, mas que dizem: eu não vou com a cara daquele irmão.
Eu não gosto desse irmão, não gosto dessa irmã. E aí começa a fazer a acepção dessas pessoas. E muitos começam a guardar até ódio e rancor dentro do coração da outra pessoa. Irmãos em Cristo, amados, que não tem afeição pelo outro, não tem afeto. Que muitas vezes quando vê o irmão, corta até caminho para não falar com o irmão. A falta de afeto é tão grande que nem suporta que aquela pessoa esteja perto dela. Meus irmãos, tem muitos crentes assim dentro das igrejas. Tem muitos crentes assim que têm rixas uns com os outros, se sentam separados, não querem aproximação nenhuma. E a palavra de Deus fala, mas nós temos que amar. Então, os mandamentos do Senhor, e é uma das provas que houve um novo nascimento na nossa vida. Então, a falta de afeto, de amor entre irmãos, às vezes é algo notório. É algo notório, amados. Então, o nosso amor, amados, quando a Bíblia manda a gente amar, é um amor igual de Deus, é um amor incondicional. É um amor incondicional. Por isso, Mateus 5,44, o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A Bíblia manda, Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. E eu pergunto: o que os nossos inimigos fizeram de bem para que nós amarmos ele? O que eles fazem de bom para nós? Nada. Mas mesmo assim Jesus nos ordena amar, amados. Porque o mandamento de Jesus excede de amarmos apenas as pessoas que nos amam, as pessoas que querem o nosso bem. O nosso inimigo não quer o nosso bem. O nosso inimigo muitas vezes quer ver o nosso mal. O nosso inimigo muitas vezes fala mal de nós. Mas o Senhor Jesus diz: nós temos que amar e orar por essas pessoas. Veja que é um mandamento, mas que tem sido violado com força na igreja do Senhor. Porque tem crente que nem tem até intrigado dentro da própria família. Tem crente que não fala com uma pessoa da própria família. Isso é terrível, amados. Terrível. Muitas vezes, amados, nós pecamos porque nós só queremos amar e orar pelas pessoas que nos amam. A gente só quer ajudar as pessoas que alguma vez nos ajudou na vida, as pessoas que gostam, que a gente gostamos dela, mas não é isso que a Bíblia manda, amados. E ou nós seguimos o que a palavra de Deus diz, ou então o inimigo vai estar trabalhando na nossa vida. Romanos 13,10 diz que o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento de toda a lei de Deus é amor, amados. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que Satanás quer que os homens se odeiem, se destruam, que se matem uns aos outros. É isso que o diabo quer, amados. Quarto lugar, amados, nós venceremos as estratégias de Satanás através do poder da unidade. Pois o verso 10, o apóstolo Paulo diz: a quem perdoas alguma coisa, também eu. Porque se também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Tanto para disciplinar o homem, a unidade de Paulo com a igreja. Paulo diz que embora não tivesse presente fisicamente, mas em espírito sim, tanto também para a hora de perdoar, de amar, de acolher aquele irmão. Paulo usou a unidade da igreja em amor. E nós temos, amados, nós não vamos vencer a batalha contra o diabo sozinho, isolados dentro de casa.
Muitas pessoas acham que pode ser cristão sem congregar, sem fazer parte do corpo de Cristo. Isso é um grande erro, é uma grande mentira do diabo. Nenhuma pessoa ficará firme, meu irmão, minha irmã, fora da unidade da igreja. Nenhuma ficará firme fora da unidade da igreja, da comunhão com outros irmãos. E essas pessoas amadas são presas fáceis para o diabo trabalhar na vida delas. Não existe cristianismo, amado, fora do corpo de Cristo, que é a igreja é o corpo de Cristo. E eu não entendo, amado, como uma pessoa diz que é de Cristo, mas não se sente bem em estar com o corpo de Cristo. Irmão, é uma contradição muito grande. Eu amo Jesus, porém eu não amo a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça. Por isso Hebreus 10, 25 diz: não deixamos de congregar como é costume de alguns. É importante, irmão. É importante nós estarmos não só juntos, como em união, em acordo, em comunhão com a palavra de Deus. Igreja unida. Atos 2,44 diz que todos que creram estavam juntos. Atos 2,46 diz que diariamente perseveravam no templo, todos os irmãos. Atos capítulo 2, verso 1 diz que ao cumprir o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 4, do 23 ao 31, mostra a igreja reunida, estavam todos juntos, reunidos em oração, tendo eles orado no lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos vencer as estratégias de Satanás no poder da unidade, juntos, reunidos, orando uns pelos outros, fazendo a obra de Deus juntos, estudando a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento juntos, adorando a Deus juntos, glorificando a Deus, prestando um culto a Deus juntos. O poder da unidade do corpo de Cristo. Meus irmãos, quando nós assistimos um documentário, eu gosto de assistir alguns documentários sobre predadores, como o leão, leopardo, tigre. Nós vemos que eles atacam o último animal, aquele que se afasta do rebanho, aqueles que estão isolados, porque quando o rebanho estão juntos, eles são fortes e não podem ser vencidos. Então, o que é que um leão faz? O que é que um leopardo faz? O que esses predadores fazem? Ele pega aquele animal que está mais afastado do rebanho e ele mata e devora aquele animal. O inimigo, amados, é do mesmo jeito. O inimigo é do mesmo jeito. Eu quero dizer uma coisa a você: a igreja tem muitos defeitos, porque ela é composta de pessoas, de seres humanos que têm falhas. Mas, amados, tanto Jesus como os apóstolos de Cristo mandam a igreja viver em união e no poder da unidade. A palavra de Deus manda a gente suportar-nos uns aos outros, carregar a carga, o fardo dos outros, porque fazendo isso, amados, nós estamos amando uns aos outros. Não leve a carga só. A carga é pesada demais para você levar só. E talvez alguns dizem: olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, Jesus é o meu pastor. Amém. Mas Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos, amados, um dos outros.
E Paulo diz: a quem perdoares alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tem perdoado, se alguma coisa tem perdoado, por causa de vós ouvir na presença de Cristo. Presença de Cristo. A última coisa, mas o último lugar que vai fazer com que nós vencemos a estratégia de Satanás é nós continuarmos na presença de Cristo. Na presença de Cristo, amados. Efésios 5,10 diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. 2 Timóteo 4,18 diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelo século do século. Nós só vamos ter vitória contra as ciladas do inimigo se nós continuarmos na presença de Cristo. Na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Muitas pessoas não entendem isso, amados. Porque muitos crentes, infelizmente, quando a tribulação vem na vida deles, quando as lutas vêm na vida deles, quando a perseguição vem na vida deles, a primeira coisa que eles querem fazer é se afastar. Se afastar de Deus, se afastar da igreja, da comunhão com o santo, e até chegam uns a se afastar de Cristo. Chega até uns a se afastar de Cristo, amados. E sem Cristo, amados, sem Jesus, nós não podemos vencer as estratégias do diabo. Sem Jesus, amados, nós não vamos poder fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu quero dizer uma coisa a você: que ninguém, nenhum homem pode livrar o homem da garra do diabo, a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo. Por isso, em João 8,36, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O homem sem Cristo, ele é escravo do diabo. O homem sem Cristo, ele é escravo do diabo. O diabo brinca e borda com este homem. A mulher sem Cristo, ela é escrava do diabo. O diabo bagunça mesmo a vida dela. O diabo faz ela de tapete, faz ela de tapete. Precisamos, amados, se mantermos firmes na presença de Cristo. Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho, do Seu amor. Se você está em Cristo, você foi libertado do império das trevas. Olha aí o culto de libertação, como muitas igrejas fazem. Muitas igrejas fazem aí um culto de libertação para crente, né? Não existe culto de libertação. A libertação está em Cristo. Ou o camarada é liberto por Cristo, ou ele não é. O único que pode libertar o homem da garra do inimigo é Jesus Cristo. Não é o culto, não é o pastor, não é programações de igreja. É Cristo, amados. Temos que confiar em Cristo, igreja do Senhor. Para encerrar aqui, amados, eu quero dizer uma coisa a você. Talvez você está ouvindo aí na televisão aí, talvez você tenha ouvido uns pregadores querendo vencer as estratégias do diabo com gritos, com orações longas, né, com pulos, com danças, com determinismo. Eu determino Satanás. Talvez você veja muitas pessoas dizendo: está amarrado, está amarrado o diabo. Talvez você diz: eu te repreendo, Satanás. Eu quero dizer a você que nenhuma dessas coisas vai fazer você ter vitória sobre o diabo.
sobre as armadilhas do diabo, se não for através do poder do perdão, se não for através do poder do amor, se não for através do poder da unidade da igreja, se não for através do poder de Cristo. O diabo não tem medo, amados, de palavras fictícias. Não adianta dizer que está amarrado, não adianta dizer que está repreendido, não adianta dizer eu decreto. O diabo não tem medo de nada disso. Mas nós só vamos vencer, amados, se nós aprendermos a perdoarmos, como Cristo nos perdoou. Temos um coração santo, puro. Seu coração, meu coração não é depósito de lixo, de coisa ruim para a gente estar guardando. Nós só iremos vencer Satanás no poder do amor. Não vai ser na guerra. Você não vai vencer essa vitória querendo pagar o mal com o mal. Você está sendo derrotado. O inimigo está dando vantagem em cima de você. Se não for por amor, nada. Você não vai vencer essa guerra se você sair da igreja. Se você não tiver em comunhão com seus irmãos, na unidade do corpo de Cristo. Muito menos você vencerá essa guerra se você sair da presença do Senhor. Então que Deus possa estar nos abençoando, amados. Que nós possamos estar seguindo esse conceito que o apóstolo Paulo diz. Que nós possamos aprender a perdoar, amar, viver em unidade com os nossos irmãos e confiar no poder de Cristo. No poder de Cristo. A nossa fé em Cristo, amados, esta é o que nos faz vencer o mundo e vencer as estratégias de Satanás. Então que Deus nos abençoe. De coração mesmo, igreja do Senhor, de coração mesmo, eu digo, não guarde mágoas no coração.